Você já sentiu que está preso em um círculo, vivendo o mesmo dia repetidamente, como se estivesse sempre comendo a mesma comida, lutando as mesmas batalhas, onde apesar de todo o seu esforço, nada parece realmente progredir? Como se você estivesse constantemente correndo, e a impressão final que fica tão atormentadora é que você está preso em uma espiral. Jujutsu Kaisen é uma obra repleta de personagens interessantes, e eu pretendo fazer vídeo de muitos deles ainda. Mas um que eu acho muito interessante é aquele que deixa de ser um mocinho bem intencionado no arco do Inventário Oculto para se tornar um puta extremista e eu diria até um dos meus vilões favoritos da Jump. E é claro, o meu personagem favorito de Jujutsu. E bem, como você viu no título da thumb, eu estou falando de Suguru Geto, um personagem que teoricamente no início da obra já está morto. Só o vemos em flashbacks e no volume 0, o que é engraçado no panorama geral das coisas. Afinal de contas, ele é um personagem que tem muita influência na obra. Geto nos é apresentado em Inventário Oculto com uma mentalidade única entre os feiticeiros. Nessa sociedade onde tudo é decidido pela linhagem sanguínea ou pela força, Geto é alguém que sempre simpatizou com os fracos. É uma filosofia que o coloca em desacordo com Gojo, um individualista, mas também o que o torna exclusivamente complementar a Gojo. Geto é alguém que acredita no bem coletivo. Ele acredita que é preciso sacrificar coisas pelo bem coletivo de todos, que os fortes tenham sua liberdade limitada e sejam usados em benefício dos mais fracos, e que se espera que os fortes usem suas habilidades em benefícios dos fracos. E justamente nesse arco, Geto passa por uma transformação, mas embora seja radicalizado e levado a extremos, ele nunca muda tanto suas crenças fundamentais. E eu já falo mais sobre isso. Mas primeiro eu quero falar o quanto o trauma de Geto no arco do Inventário Oculto afetou sua visão de mundo. Geto e Gojo foram convidados a uma missão para proteger uma garota, apenas para matá-la no final da missão. A vida individual daquela garota deve ser extinta para o bem maior de todos, o que é algo que de certa forma entra em conflito com as visões de mundo de Geto e Gojo. Gojo acredita no poder do indivíduo, e Geto acredita que as regras da sociedade existem para proteger os fracos, não para explorá-los. Embora Geto seja uma pessoa com muitos princípios, ele também é uma pessoa muito empática. Ele quer fazer o bem para a sociedade como um todo, mas Geto é alguém que também simpatiza profundamente com as vidas individuais, especialmente os fracos e oprimidos. Suguru é alguém que sempre simpatiza com a vítima, mas isso não necessariamente o torna uma boa pessoa. Geto é o primeiro a fazer uma conexão com Rico na missão, e ele tem um certo interesse muito pessoal em uma garota que ele conheceu há um dia e que ele vai sacrificar no final da missão. Ele também é o primeiro a descobrir a conexão entre Rico e sua empregada e o quão importante ela era para Rico ao declará-los como família. A razão pela qual Geto começa a ter tanta empatia por Rico também é importante. Considere o simbolismo dessa cena. Rico é alguém que passou a vida inteira incapaz de viver sua vida. Disseram-lhe que ela não era individualmente importante o suficiente para viver. Ela teve que se sacrificar pelo bem maior de todos. Rico não tem permissão para fazer nenhuma escolha em sua própria vida, porque a sociedade a considera sem importância. Ela é essencialmente um pequeno peixe no oceano. Ela está sozinha e não pode estar com todos os outros porque é marcada como diferente deles. Porém, ao observar os peixes no aquário, ela os vê nadando juntos em um cardume, todos tipos diferentes de peixes. Isso faz Rico perceber o que ela quer: estar com todos os outros, nadar com eles. Não se trata de ser individualmente grande, pequeno ou importante, trata-se de estar com todos. Rico anseia por uma vida junto com outras pessoas. Ela é importante porque também faz parte desse mundo, assim como todos. Geto, que simpatiza tanto com o indivíduo que é rica, que está disposto a se posicionar contra toda a sociedade de Jujutsu e as ordens diretas de seus superiores, a fim de permitir que ela viva sua vida, apenas para que aquela vida fosse imediatamente tirada à sua frente. Essa é a fonte do trauma de Geto. A empatia e a conexão no mundo de Jujutsu é algo que magoa profundamente, porque a conexão não é valorizada. Isso é algo que vemos repetidamente no mangá. Personagens que desejam conexões, personagens que desejam estar junto com todos, personagens como o Mekamaru, que repete exatamente as mesmas palavras quando faz o seu impasse final contra Mahito, ou Junpei, que queria se juntar a Yuji mesmo depois de perder a sua mãe, apenas morrem sozinhos. O sistema em torno do qual o mundo foi projetado, especialmente o mundo Jujutsu, é injusto, cruel e pune a conexão. O gatilho de Geto para isso é assistir aquela multidão celebrando a morte de Rico, especialmente porque mais tarde ele passa a associar isso à forma como a sociedade está completamente alheia ao sofrimento de feiticeiros individuais que morrem de mortes horríveis em prol de um bem maior. Geto procura justiça em todo mundo e a sensação de que está fazendo a coisa certa, mas tudo que ele vê são cadáveres se acumulando. Uma pequena minoria de pessoas tem que sofrer pelo bem de uma maioria ignorante. Não só isso, mas o sistema em que Geto está trabalhando também é
corrupto. Ele atribui missões como executar um adolescente pelo bem de todos os outros a um sistema que não valoriza vidas individuais e, portanto, manda feiticeiros adolescentes apenas para que morram regularmente. Quase faz sentido responder à sociedade Jujutsu da mesma forma que Gojo fez, porque Gojo, ao se distanciar dos outros e assumir toda a responsabilidade para si, botando todo esse peso sobre seus ombros e se tornando forte o suficiente para ninguém poder vencê-lo, significa que ele mantém a sua sanidade, ao contrário de Geto. O incidente que o levou a desertar é apenas mais uma repetição desse círculo vicioso que ele vê por todo lado. Dois indivíduos que são magoados e rejeitados por uma pequena cidade inteira, transformados em bode expiatório por pessoas completamente ignorantes. Geto vê esse incidente como um microcosmo na sociedade Jujutsu como um todo, e é por isso que ele rejeita a forma como o mundo é construído. E eu sei que você tá pensando que eu tô sendo muito gentil com Geto, mas agora é hora de falar o quão hipócrita ele é. As ações de Geto são a rejeição à sociedade Jujutsu levada ao máximo. Em sua mente, a única maneira de reformar o mundo atual é o destruindo completamente e estabelecendo uma nova ordem mundial com os feiticeiros Jujutsu no topo. Essa é a única maneira pela qual ele consegue ver o fim do sofrimento de feiticeiros como indivíduos. De certa forma, ele apenas inverteu a equação. Em vez de alguns sofrerem para muitos, ele eliminou muitos pelo bem de poucos escolhidos. Suas ações são a rejeição ao sistema Jujutsu como um todo e também uma resposta ao trauma. Alguns de seus hábitos após a sua radicalização são uma resposta direta a Toji. Toji, o mesmo que disse para Geto agradecer seus pais, porque se não fosse por sua técnica, Toji teria matado Geto ali mesmo. E podemos ver que Geto mata seus pais quando muda de lado. Além disso, o primeiro personagem a usar o termo primata para se referir a pessoas que não podem usar Jujutsu foi Toji. E imediatamente após derrotar Geto. Apesar de Geto acreditar em agir pelo bem coletivo, ele foi criado com uma mentalidade individualista. Ele acredita que o poder é tudo, especialmente quando se trata de mudar o mundo. Geto até diz isso. Se ele tivesse a força para matar até a última pessoa na Terra, ele usaria. Apesar do fato de que o que Gojo deseja é acabar com o sofrimento dos sofredores individuais, porque os vê como parte mais fraca em comparação com os mestres, ele também reflete a sobrevivência da mentalidade mais apta em sua metodologia atual. Primeiro, ele tenta realizar tudo apenas com força. Segundo, ele quer criar um mundo onde as únicas pessoas que possam sobreviver sejam os feiticeiros Jujutsu, aqueles que nascem com habilidades de Jujutsu. Geto despreza as pessoas que não nasceram com os poderes inerentes ao Jujutsu, especialmente pessoas como Toji, a fonte de seu trauma. No entanto, a razão pela qual alguém como Toji existiu não foi o fato dele ter nascido sem nenhuma habilidade inerente, mas sim a maneira como ele foi tratado e desprezado por todos por causa disso. Geto, de certa forma, apesar de tentar rejeitar a sociedade, reflete muitas das visões predominantes nessa sociedade. Tudo deve ser decidido pelos fortes. Pessoas nascidas sem habilidade de Jujutsu são inúteis e devem ser desprezadas. As pessoas precisam ser sacrificadas pelo bem maior de todos, até mesmo pessoas inocentes que estão apenas tentando viver suas vidas. Em vez de sacrificar apenas um rico, ele decidiu sacrificar milhões de ricos. A sociedade que Geto deseja produzir é uma cópia exata da sociedade Jujutsu. Ele só quer colocar um conjunto diferente de pessoas no topo. Isso também é algo que Gojo aponta como uma falha no raciocínio de Geto. Sim, é possível simplesmente massacrar todo mundo para afetar a mudança, mas as pessoas responsáveis serão inevitavelmente substituídas por novas pessoas se você não mudar as atitudes do sistema também. Geto quer fazer um mundo melhor, sem saber o quanto é moldado pelo sistema ao qual está reagindo. Ele julga as pessoas pela forma como nasceram, assim como a sociedade de Jujutsu. Em Jujutsu Kaisen Zero, ele está perfeitamente disposto a atacar adolescentes para conseguir o que deseja. E lembre-se que uma de suas maiores críticas ao sistema Jujutsu eram como os adolescentes estudantes do ensino médio Jujutsu morriam de maneiras horríveis. Geto repete o preconceito que a família Zenin tem sobre Maki ao considerá-la um primata por sua falta de habilidade natural, apesar dela estar trabalhando mais duro do que qualquer outra pessoa para se tornar uma feiticeira. Mais uma vez, tudo isso está enraizado na ideia de empatia que envolve o personagem de Geto. Ele é alguém que sempre simpatizará com o indivíduo, em um mundo onde indivíduos morrem o tempo todo, e Geto não consegue lidar com isso, e isso o deixa louco. E a única resposta que ele experimenta a essa imperipatia é desligá-la completamente. Geto consegue matar os próprios pais, pois não os vê mais como sua família. Sua única família são aqueles que ele escolhe ver dessa forma. Geto é capaz de imaginar um massacre em larga escala porque não os vê mais como humanos. Ele não se conecta ou simpatiza com a dor deles de forma alguma. É um mecanismo de defesa extremamente ruim. O mundo desumaniza os feiticeiros e, em resposta, Geto desumaniza o mundo. Se você não vê uma pessoa como humana, não precisa pensar no que está fazendo com ela. Geto ainda simpatiza com as pessoas, mas apenas com os feiticeiros. Ele os poupa porque os vê como humanos. Em essência, Geto é alguém que quer construir um mundo mais justo, mas se esqueceu do amor e da conexão. Ele praticamente desligou a parte do cérebro que tem empatia com o indivíduo e com a mágoa, porque se a deixasse ligada, nunca seria capaz de realizar o que deseja. É também a razão pela qual o Geto acaba sendo derrotado por Yuta. Ele é derrotado pelo amor que ele havia esquecido.
Geto funciona tão bem como personagem porque são suas boas qualidades que o levam à tragédia, não seus defeitos. Ele mostra o quão indiferente é o mundo dos feiticeiros, já que o fato dele ser uma pessoa genuinamente atenciosa pode ser uma falha que o deixa louco. Assim como Suguru Geto, muitos de nós enfrentamos pressões que testam nossa própria essência e valores. É fácil cair em uma espiral de ressentimento e autocrítica, especialmente quando o peso das expectativas e das frustrações parece nos consumir. Geto é um exemplo poderoso dos riscos de se afundar na própria dor e perder de vista quem realmente somos. Ele se torna, de certa forma, vítima de sua própria visão de mundo, se isolando dos outros e, no fim, se distanciando de si mesmo. A história de Geto é especialmente trágica no final do dia, porque mesmo com todos esses conflitos, ainda existe algo entre ele e Gojo. Mesmo que eles estejam de lados opostos, eles ainda são amigos.